O Sono do Diabo, 1949. Episódio 5 de 8. O experimento que transformou tudo em pesadelo. E se uma única experiência científica pudesse destruir tudo aquilo em que você acredita? E se o verdadeiro monstro nunca tivesse sido uma criatura, mas a própria ambição humana? Há momentos no cinema clássico em que o medo não nasce de gritos, nem de monstros gigantes. Ele surge lentamente, silenciosamente, como uma sombra que cresce dentro da mente do espectador. É exatamente nesse ponto que chegamos em nossa jornada por O Sono do Diabo, um dos filmes mais intrigantes do terror clássico. No capítulo anterior, percebemos que nada era exatamente o que parecia. Agora, cada descoberta conduz a um novo pesadelo. Prepare-se para mergulhar em um dos momentos mais tensos desta obra. Observe cada detalhe, cada expressão, cada escolha do diretor. Porque, nos filmes clássicos, aquilo que parece pequeno quase sempre esconde o maior dos segredos. Antes de continuar, inscreva-se no canal Baú do Cinema Clássico, deixe seu like e conte nos comentários. Você acredita que a ciência deve ter limites, ou todo conhecimento merece ser explorado? Agora, as luzes diminuem, o silêncio domina o ambiente, e o verdadeiro pesadelo começa. Quando o medo deixa de ser invisível. Até aqui, o filme vinha construindo tensão com enorme paciência. Nada acontece por acaso. Os diretores da época sabiam que o verdadeiro terror não depende de efeitos especiais, mas da expectativa criada na mente do público. É justamente nesse capítulo que percebemos uma mudança importante. Os personagens começam a entender que algo saiu completamente do controle. Os olhares ficam mais pesados. As conversas tornam-se carregadas de desconfiança. Os corredores parecem mais longos. As sombras parecem ganhar vida própria. Tudo isso acontece graças ao extraordinário trabalho de fotografia em preto e branco, que utiliza contrastes intensos para transmitir insegurança. Repare como a iluminação nunca entrega todas as respostas. Sempre existe um canto escuro, uma porta entreaberta, um rosto parcialmente escondido. Essa linguagem visual transforma o cenário em um personagem vivo. O medo deixa de estar apenas na história. Ele passa a ocupar cada espaço da tela. É uma aula de direção cinematográfica que continua influenciando cineastas até hoje. O experimento muda completamente a narrativa. Chega então um momento que redefine todo o rumo da história. Aquilo que parecia apenas uma pesquisa científica revela consequências muito maiores. O roteiro evita explicar tudo imediatamente. Ao contrário, cada resposta gera novas perguntas. Esse recurso mantém o espectador preso à narrativa durante toda a projeção. Perceba como a trilha sonora também muda. Os silêncios tornam-se mais frequentes. Quando a música aparece, ela entra apenas para aumentar a sensação de desconforto. Outro detalhe fascinante está na atuação. No cinema dos anos 40, os atores dependiam muito mais da expressão facial do que de grandes diálogos. Um simples olhar comunica medo. Uma pausa comunica culpa. Um pequeno gesto revela desespero. É justamente essa economia de palavras que torna a interpretação tão poderosa. O filme passa a sugerir que talvez o maior perigo não esteja no experimento em si, mas nas pessoas que acreditam ser capazes de controlá-lo. O verdadeiro vilão pode não ser quem parece. Existe uma característica marcante no terror clássico. Os roteiros raramente apresentam personagens totalmente bons ou totalmente maus. Todos carregam conflitos internos. Todos escondem algum segredo. Em O Sono do Diabo, isso fica ainda mais evidente. À medida que os acontecimentos avançam, começamos a desconfiar de praticamente todos. As decisões passam a ser tomadas sob pressão. E quando alguém age movido pelo medo, erros inevitavelmente acontecem. Esse aspecto psicológico é um dos grandes diferenciais do filme. Ao invés de apenas assustar, ele convida o público a refletir sobre orgulho, ambição e responsabilidade. Será que o conhecimento vale qualquer preço? Será que existe um limite ético para a ciência? Essas perguntas continuam extremamente atuais. Talvez por isso essa produção continue despertando interesse entre os fãs do cinema clássico. Ela não apresenta apenas um mistério. Ela apresenta um dilema humano. A direção cria um pesadelo sem mostrar tudo. Uma das maiores qualidades deste capítulo é aquilo que permanece escondido. O diretor compreendia perfeitamente uma regra fundamental do suspense. Aquilo que imaginamos costuma ser muito mais assustador do que aquilo que vemos. Por isso, diversas cenas evitam revelar completamente o perigo. A câmera permanece distante. Os enquadramentos sugerem.
As sombras ocultam. O espectador completa mentalmente aquilo que não aparece. Esse tipo de construção narrativa exige confiança na inteligência do público. E funciona perfeitamente. Outro detalhe impressionante é o ritmo. Mesmo sendo um filme de 1949, praticamente não existem momentos desperdiçados. Cada sequência prepara a próxima. Cada diálogo possui alguma importância futura. Essa estrutura mantém a curiosidade viva até o último minuto. É exatamente por isso que tantos estudiosos consideram obras como esta verdadeiras escolas de suspense cinematográfico. O caminho para o confronto final. Ao final deste capítulo, percebemos claramente que não existe mais possibilidade de retorno. As escolhas realizadas pelos personagens começam a cobrar um preço altíssimo. O medo agora possui consequências reais. O experimento deixou de ser apenas uma hipótese. Ele passou a transformar completamente a realidade ao redor. O roteiro encerra esta parte de forma extremamente inteligente. Ao invés de responder às maiores perguntas, ele aumenta ainda mais o mistério. Quem realmente sobreviverá? Existe alguma forma de impedir a tragédia? Ou tudo já está condenado desde o início? Essas dúvidas conduzem naturalmente o espectador para o próximo capítulo da série. E essa era justamente uma das maiores qualidades dos grandes filmes clássicos. Eles compreendiam que o suspense continua vivo mesmo depois que os créditos daquela parte terminam. O verdadeiro terror permanece dentro da imaginação. E é justamente ali, onde ele nunca envelhece. Chegamos ao fim do 5º capítulo dessa incrível jornada por O Sono do Diabo, 1949. O experimento finalmente revelou que o verdadeiro horror não nasce apenas do desconhecido, nasce também da arrogância humana, da ilusão de controlar forças que talvez jamais devessem ser despertadas. Mas a história ainda está longe do fim, do que um simples entretenimento. Transformam-no em um retrato das fragilidades humanas. E talvez seja exatamente por isso que ele continua despertando fascínio entre colecionadores, pesquisadores e apaixonados pelo cinema clássico. Mesmo após mais de 7 décadas, sua atmosfera continua funcionando. Sua tensão continua eficiente. Seu mistério continua provocando discussões. E isso é algo que poucos filmes conseguem alcançar. Ao longo desta série especial do Baú do Cinema Clássico, vimos como cada capítulo acrescenta uma nova camada ao enigma. Nenhuma cena parece existir por acaso. Nenhum detalhe está presente sem propósito. Tudo conduz lentamente para uma revelação maior. Uma revelação que se aproxima a cada novo episódio. Mas cuidado, porque os próximos acontecimentos prometem elevar a tensão a um nível ainda mais sombrio. Os personagens estão cada vez mais próximos da verdade. E, em histórias como esta, aproximar-se da verdade quase sempre significa aproximar-se do perigo. O que parecia apenas um experimento agora assume proporções imprevisíveis. As consequências começam a escapar de qualquer controle. E quando o controle desaparece, o medo assume o comando. Por isso, não perca o próximo capítulo. As respostas que procuramos podem finalmente começar a surgir. Mas, como todo grande clássico do terror, cada resposta provavelmente trará novos mistérios. E talvez, mistérios ainda mais perturbadores. Se você gostou desta análise, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder os próximos capítulos desta série especial. Compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por filmes clássicos. E escreva nos comentários: qual foi o momento mais inquietante deste capítulo? Sua opinião pode aparecer nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui no Baú do Cinema Clássico. Eu sou seu companheiro nesta viagem pelos corredores esquecidos da história do cinema. E até o próximo capítulo. Porque, no Baú do Cinema Clássico, as obras antigas nunca morrem. Elas apenas esperam nas sombras, até serem redescobertas.